A gente continua na Big Apple, agora conversando com a Ana Paula Tosi, CEO da GR, que está na NRF. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Essas duas letrinhas, de fato, são a grande atração da feira este ano? Boa tarde. Boa tarde, aqui são 4h11 da tarde. Não, sem dúvida, Naka, o que a gente viu esse ano, na verdade, é que a inteligência artificial ela já é operacional, ela já permeou toda a camada operacional das empresas, né? O que a gente está vendo esse ano é uma evolução, tem aqui, teve até um anúncio disruptivo aqui do Google, mas a gente está vendo o que a gente está chamando de agentic economy, né, que é a economia dos agentes, dos robôs que vão trabalhar. E, obviamente, aqui na NRF a gente fala do agentic e-commerce, ou commerce, né, e é um pouco do que o Fred aí deu a entrevista e que está o Brasil inteiro aqui acompanhando todos os lançamentos, né. Então, a gente já está saindo dessa camada operacional e já está migrando aí para uma camada mais estratégica. E, Ana, diante desse boom, dessa febre da inteligência artificial, pro varejista hoje, estar dentro, ter a IA como parte de sua estratégia, é algo que o diferencia ou é algo necessário para que ele não seja o atrasado da história? São as duas coisas. Sob o ponto de vista da camada operacional, é obrigatório. Sob o ponto de vista estratégico, é aí onde a gente vai ter os grandes diferenciais. Então, quando a gente fala dos agentes, por exemplo, nós estamos mudando a forma de buscar informação no mundo digital. A gente vai sair desse mundo de buscar uma informação para buscar conteúdo, para buscar informação que te permita tomar decisão. Então, a utilização dos agentes, a integração dos seus agentes com as camadas digitais é um monte de sopa de letrinha, mas que todo mundo tem que começar a estudar, porque a mudança de protocolo, que são os protocolos de acesso, os protocolos de busca, fazem com que as empresas e as marcas busquem no consumidor uma relação de confiança, porque se você vai, como alguém comentou aí na entrevista, se você sai de uma busca de um produto para buscar uma informação, você tem que ser uma marca confiável para que você apareça nos agentes de busca, e não busque só preço ou só o produto, ele busca toda uma informação completa. Então, a gente viu aqui um exemplo em que você põe a câmera do celular na prateleira de protetor solar no supermercado e pergunta para o seu agente digital falando, olha, eu estou indo para o Havaí com o meu filho, qual é o melhor protetor solar para eu levar para o Havaí? E aí o agente explica qual é o protetor e a pessoa pergunta, tá bom, mas nessa prateleira que eu tenho aqui na minha frente, ou seja, eu estou fisicamente no supermercado, qual é o melhor produto? E o agente digital vai buscar o item mais de produtor de maior confiança, o item que tem a composição química que você precisa para se proteger do sol do Havaí e tem uma relação boa de custo-benefício. Então, essa mudança da forma que a gente vai interagir com o produto, a mudança da forma que a gente vai interagir com o varejo, eu garanto para vocês que entre a nossa conversa hoje e janeiro do ano que vem, na NRF de 2027, nós vamos ver uma evolução e uma mudança de contexto muito grande. Ou seja, é obrigatório você ter inteligência artificial na operação, que é onde vai te dar fôlego, vai te gerar eficiência, vai te gerar caixa, que é o que a gente precisa no varejo brasileiro, a gente precisa arrumar onde se financiar, e esse dinheiro você deveria financiar, então, a inteligência para uma busca estratégica e para uma aproximação com o seu consumidor final. Então, Ana, o que você está nos explicando é interessantíssimo, porque hoje não basta ter, então, na era da inteligência artificial, não basta ter uma vitrine atrativa para o consumidor. É preciso entregar informação e da maneira que o ChatGPT, que o Gemini, SoulSeek consigam ler, entender e te botar numa lista ali bem ranqueada como sendo uma oferta de uma solução de qualidade. E aí, como é que o consumidor fica nessa história? Será que o consumidor
vai ser colocado no segundo patamar ali e os varejistas vão começar a pensar só em como conversar com a inteligência artificial? Não, não, de forma alguma. O varejo vai conversar com a inteligência artificial e o consumidor também vai conversar com a inteligência artificial. Inclusive, a gente vai passar a ter uma inteligência artificial transacional. O que significa isso? É óbvio que quando a plataforma OpenAI enxerga 50 milhões de buscas de produto na sua plataforma por dia, sem ao menos fazer qualquer tipo de venda, significa que o consumidor está migrando, então, para esse tipo de busca e esse tipo de relação. Então, eu vou ter, no meio do caminho, que entender como o meu consumidor funciona, o que ele está buscando, para que eu possa surgir como uma opção para ele dentro dessas grandes plataformas. E você vai ver que logo, logo, todas elas vão estar sendo capazes de compor um carrinho, encegar um carrinho e fazer um pagamento, ou seja, a nossa relação com os sites das companhias eu não diria desaparecer, mas a tendência é desaparecer, porque você vai passar a ter um agente em que você vai conversar, você hoje já pode escolher o nome do seu agente e conversar com ele. O meu chama Pedro, todo dia de manhã ele me fornece todas as informações de todas as empresas que eu acompanho de forma relevante, ele me passa todo dia de manhã, ele chama Pedro Radar, e todo mundo vai ter esse agente como, inclusive, o seu meio de busca e o seu meio de compra de produto. Essa relação está mudando de uma forma muito importante, que, por sinal, abre espaço para o pequeno produtor, para o pequeno varejo, até o grande. O importante é a criação da relação de confiança, porque da forma que você constrói essa relação, por qualquer erro ou problema de entrega ou problema de produto, rapidamente você destrói essa relação, uma vez que ele possa fazer o seu feedback também nessas plataformas de agentes digitais. Então, isso muda muito como a gente vai tratar a economia do retail daqui para frente. Que interessantíssimo isso que a Ana está nos contando, e como, no fundo, a relação, seja lá na venda no interior do Brasil, onde você compra daquele senhor porque tem confiança, ou na inteligência artificial, esta relação comercial ela é baseada na confiança. Agora, Ana, quando a gente chegou na internet, o comércio eletrônico surgiu e passou a ser popular, as empresas de busca, como o Google, entenderam que poderiam fazer dinheiro ao oferecer um melhor ranqueamento para quem paga. Será que isso vai acontecer também no Gemini, no ChatGPT, no SoulSeek? Ou seja, quem pagar vai estar melhor na vitrine da inteligência artificial, como acontece hoje no Google? A sua pergunta é super interessante, porque o próprio Google lançou o que a gente chama de Universal Commerce Protocol, ou seja, ele abriu um protocolo para todas essas empresas que você citou, para que elas se conectem com todas as empresas que estão se relacionando com o Google, em todas as empresas que estão no busca. É óbvio que essa coisa do tagueamento ela vai desaparecer no formato que ela é hoje. Porque não vai fazer mais sentido, porque você não vai fazer essa busca pelo produto ou pelo produtor, você vai fazer essa busca de uma forma transacional, mas conversativa. Eu não sei ainda, e a gente não discutiu isso nesses 3 dias, de qual será a forma que vai se monetizar, mas o que é interessante é que o próprio Google, ou seja, o próprio buscador, está desafiando e transformando o seu próprio modelo de negócio. Isso para o varejo é muito importante, porque demonstra o quanto a gente tem que desafiar as nossas operações hoje, o quanto a gente tem que questionar e o quanto a gente tem que saber a velocidade dessa mudança e transformar as suas organizações. Só um ponto adicional, Naka, essa relação de confiança, ela vem sendo construída através de comunidades. Então, muito se falou de como as comunidades vão moldar o futuro do varejo. O que significa que nessas comunidades, a comunidade que anda de bicicleta, a comunidade que viaja, a comunidade que faz trekking, a comunidade de negócio, essas comunidades elas vão se abastecer de fornecedores de informações de confiança. Então, as marcas de varejo também vão ter que se relacionar com essas comunidades. A gente está falando, então, da comunidade moldando o futuro do varejo. Que legal. E, Ana, você que tem tanta experiência no varejo, dá para dizer que o que você está vendo na feira este ano é algo tão profundo em termos de mudança de paradigma,
comparável a quê? A chegada do e-commerce, será que a gente está diante de uma revolução tão grande como foi a chegada do comércio eletrônico? Literalmente estamos. A gente já vinha sentindo isso até o ano passado. Eu fui numa palestra do Alibaba aqui, com Alibaba, com o Tmall e Alibaba Cloud. O que a gente enxerga do que está acontecendo na China, e a gente viu isso, e eu estarei em abril, estarei na China, é realmente um modelo disruptivo. Muita coisa vai mudar. O que a gente precisa entender é que nós não sabemos ainda para onde vai tudo isso, mas que a gente tem que acompanhar isso de perto, e a gente tem que estar perto das empresas, como a minha empresa, por exemplo, que acompanha tudo isso e que consegue trazer, de um certo lado, o conforto da informação e, de outro lado, o conforto da gente saber fazer aquilo que precisa ser feito. Muito bem, a gente conversou com a Ana Paula Tosi, que é CEO da AGR, uma das mulheres que mais entende de varejo neste Brasil e também em Nova York. Ana, obrigado pela conversa, obrigado por ter interrompido o seu dia de trabalho para conversar com a gente aqui no CNN Money. Imagina, gente, muito obrigado. Eu estou saindo daqui que eles estão me colocando para fora. Tá bom, tchau, tchau, Ana, obrigado. Bye, bye.